Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu queria estar falando de coisas firmes, coisas confiáveis, visto que vivemos num mundo onde a gente não tem certeza do amanhã, a gente anda meio desconfiado, sem saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Então, um mundo de incertezas. E a certeza que a gente tem é a palavra do nosso Deus, onde a gente pode confiar, a pedra que a gente pode ter certeza que o que está escrito lá vai ser cumprido. Hoje a gente vê um cenário caótico, onde inclusive as pessoas não consideram algo essencial o cultuar a Deus. A gente vê por esse decreto, onde diz que só vai funcionar as coisas essenciais e a igreja, as pessoas irem à igreja, prestar um culto, já não é considerado algo essencial. E muitos acham que isso é certo. Não, está certo mesmo. Então a gente já vê que o espírito do anticristo, ele já tem o seu lugar no coração das pessoas. Então está realmente algo extremamente complicado. Então eu queria falar sobre uma parte que Jesus fala lá no Sermão do Monte, sermão que muita gente conhece. Está lá em Mateus capítulo 6, o versículo 22 e o 23, que eu queria estar falando especificamente, mas a gente também tem que dar um analisado no contexto, né? Então, o que Jesus diz ali? Ele diz que a lâmpada que existe no nosso corpo são os nossos olhos, de sorte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo nosso corpo será trevas, e que grandes trevas serão. Então, o que a gente tem que analisar? Antes, Jesus fala ali que a gente não deve juntar riqueza aqui na terra, porque as coisas daqui da terra, elas vão passar. A traça e a ferrugem, tudo corrói. Ou seja, a gente não vai levar nada, tudo isso aqui é passageiro. Jesus disse para a gente juntar tesouros no céu. Então a gente vai ver qual que é a relação. Os nossos olhos serem bons, a gente vai estar juntando tesouros no céu. Se os nossos olhos forem maus, a gente vai estar se preocupando com essa vida aqui, somente com ela. Mas o que é ter os olhos bons? É andar como Cristo andou, é ter os olhos de Cristo, enxergar o mundo como ele enxergou, ensinar, ajudar. Eu vou dar aqui alguns exemplos de homens que tiveram bons olhos. Abraão chegou ao ponto de levar o filho para ser sacrificado, porque ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo. Então, no seu coração, ele sacrificou Isaac. Deus foi mais importante do que tudo para ele, colocou a Deus em primeiro lugar. José, uma mulher vem, uma mulher bonita vem, se insinua para ele, e ele diz: poderia eu pecar contra o meu Senhor? Mais um que pensava mais nas coisas de cima, pensava mais em Deus do que nos seus próprios desejos. Outros Josué e Caleb. Nossos inimigos são gigantes, mas Deus, o próprio Deus nos dará a vitória. Paulo chega a dizer: eu tenho para mim que essas momentâneas tribulações, essas perseguições, elas não podem se comparar com a glória que há de vir. Pedro leva uma surra e dizem para ele: você não pregue mais o evangelho. E o que ele diz? Mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Tiago diz: se alegre nas provações. Por quê? Porque ele pensava que as provações elas vão nos levar para um lugar melhor, elas vão fazer a gente ser transformado, a gente vai ter mais perseverança, isso vai fazer a gente crescer. Então, esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. A Bíblia ela está repleta de histórias mostrando qual é a nossa atitude diante de situações difíceis. É a gente acreditar na palavra de Deus. E o que é ter olhos maus? São olhos voltados para a terra, olhos voltados para o meu eu. O mundo gira em torno de mim,
Então é aquela pessoa que quer se satisfazer ao máximo, só pensa nela mesma, não aceita os desígnios de Deus, ela quer ser o próprio Deus dela. Ela não tem os olhos de Jesus Cristo, os olhos voltados a fazer a vontade do Pai. Então, alguns exemplos dentro da Bíblia. A própria Eva, que estava num jardim onde Deus colocou várias frutas que eles poderiam comer, e ela estava olhando com os olhos maus para um fruto que Deus falou que não. Então, a gente cobiçar aquilo que Deus falou que não, são olhos maus. Mais exemplos que a gente tem, o próprio exemplo de Caim, que chega a matar seu irmão. A gente tem exemplo de Balaão. A Bíblia chega a dizer que Balaão, ele amou mais o prêmio da injustiça, o prêmio da iniquidade, do que a Deus. A gente vai ter vários exemplos, eu não vou conseguir lembrar de todos agora. A gente tem os exemplos dos fariseus, eram mais religiosos, a preocupação era religiosidade do que o amor ao próximo. Eles passam diante daquele homem ali que tinha sido roubado, estava ali no chão precisando de ajuda, e eles passam longe. Os fariseus hipócritas. Então, tantas pessoas com visão focada nela mesma. E a gente tem que lutar contra isso, porque todos nós, Deus chega a dizer isso para Caim, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. A gente tem o exemplo de Judas, trocou Jesus por dinheiro. Quantos hoje não têm trocado Jesus por dinheiro? Então o alerta que eu quero fazer nesse vídeo é isso, você está lutando contra os seus desejos? Você está tentando se voltar para Deus, colocar a sua vida diante dele, colocar os seus desejos e dizer que os seus desejos não valem mais nada, que o que importa agora é o que ele quer, ser crucificado com Jesus Cristo. O que importa é a vontade dele, porque o nosso desejo é mau. Então tenha os olhos de Cristo. Se volte para a palavra, analise, perceba que o mundo ele está entregue para o maligno. A gente precisa se arrepender, precisa deixar que o Espírito Santo faça morada no nosso corpo, que a gente venha a ser transformado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, é o que está lá em Romanos 12, 2. É isso que tem que acontecer com cada um de nós, nascer de novo, é necessário isso acontecer. Então, seus olhos estão sendo bons ou seus olhos estão sendo maus? É sério, é verdade, a palavra de Deus está se cumprindo, a gente pode analisar e ver que realmente está acontecendo. Então, fica todo mundo na paz, não deixe de meditar, refletir sobre a sua vida, porque ela é passageira e a gente está aqui para decidir qual é o nosso destino, para onde a gente vai.